Pessoal, tentando trazer um conteúdo um pouco mais ligado com o que está acontecendo no campo agora e também um pouco mais rápido, tá? Então, falando um pouco de população de planta. Vou primeiro falar de soja, que é o que está sendo plantado agora, e depois a gente vai dar uma comentadinha com milho para vocês daqui uns dias, olhar a lavoura de milho aí e conseguir entender como é que ficou o nosso manejo de população de planta. Primeiro, qual que é o nosso objetivo com qualquer cultura quando a gente está falando de população de planta? Uma equação que vai ter nas aulas aí é que a produtividade da nossa cultura basicamente é o quanto a gente consegue colher de radiação versus o quanto a gente consegue ser eficiente no uso de radiação. Isso é uma regra geral e existe um período de vida que é mais importante a gente colher essa radiação. Qual que é o período de vida? É o período crítico da cultura. E aí, esse período, por que é o período crítico? Porque é o que mais se correlaciona com a produtividade. Para várias culturas a gente trouxe, tem uma aula que a gente fala só sobre isso. E aí, então quando a gente está pensando na população de planta, o primeiro objetivo nosso tem que ser esse, é conseguir chegar dentro do período crítico com essa planta colhendo o máximo de radiação solar possível e com essa colheita de radiação solar, ela transformar isso em produtividade. Perfeito, vamos lá. Qual que é essa fase na soja? Tem a aula, mas é DR3 a R6. Então, até o canivete, a gente tem que conseguir fechar a linha da soja. E aí entra o nosso ponto, que é uma atenção para áreas irrigadas, porque o que a gente nota? O pessoal baixa muito a população de planta, e aí baixando muito a população de planta, a gente corre um risco muito grande de ficar com uma população muito baixa. E aí, isso por quê? Porque quando a gente baixa muito a população, a gente diminui muito o número de nó que a gente tem por metro quadrado. Nós vamos pegar uma planta lá, vai lá 18, 19 nós, e aí a gente precisa fixar um número muito grande de legume em cada nó, ou seja, cada folha fica responsável por fixar um número grande de viagens e encher um número grande de grãos, né? E esse é o ponto. E aí também, a gente tem que entender que a soja ela tem uma resposta do tipo crítica. O que isso quer dizer? Se a gente pegar, a gente for buscar lá o que a literatura traz, o que a gente tem, né? Aqui a gente vai ter a produtividade da lavoura no eixo Y e no eixo X a população de planta. População. O que acontece? Eu vou aumentando a população e aumentando a produtividade. Aumenta a população, aumenta a produtividade. Aumenta a população, aumenta a produtividade. Aí eu chego num determinado platô. Aqui eu aumento a população e eu mantenho a produtividade. Aumento a população e mantenho a produtividade. Aumento a população e mantenho a produtividade. E esse é um platô relativamente grande. Quanto é que é esse número aqui? É em torno de 24 plantas por metro quadrado, tá? Mas entenda, ó, nós temos um intervalo aqui, ó, que a gente consegue semear a nossa lavoura de soja lá com uma população que eu vou ter um pouquinho mais de planta, mas eu não vou perder a produtividade. Isso nos traz um pouco mais de segurança para a lavoura. Por quê? Porque se a gente tem esse intervalo aqui, que eu não vou perder a produtividade colocando planta a mais, eu coloco um pouquinho a mais de planta. Se eu tenho algum problema de estabelecimento, se eu por um motivo ou outro eu tenho algum estresse que faça com que essa planta ela cresça menos, eu ainda estou com uma certa tranquilidade. E se a população ficar um pouco acima disso, não é problema, porque a resposta dessa cultura ela é uma resposta do tipo crítica. Então, o que acontece? Esse é o ponto que a gente traz o alerta. Quando a gente baixa muito a população, a gente corre um risco. Se nós pegar a probabilidade de a gente ter uma população menor do que 11 plantas por metro linear na soja, ela é muito baixa. E aí, eu vou buscar o valor e vou colocar aqui na aula para vocês. Eu vou colocar o gráfico aqui. E aí, o que acontece? A gente está assumindo um risco muito grande. A gente pode usar uma população baixa, quem sabe colher bem? Sim, pode. Só que a gente está correndo o risco de que nos falte planta lá. E aí, se a gente colocar um pouquinho a mais de planta, não é problema. E nós estamos falando de uma população relativamente baixa. Claro, esses 24, a gente está falando que é um valor de referência. Mas é claro que a gente vai mudar a cultivar, vai mudar a época de semeadura, isso vai mudar. Nós vamos plantar aí no fechamento de janela, onde a gente sabe que o ciclo da soja é curto, a gente vai precisar de uma população de planta maior. A gente vai fazer uma abertura de janela, que o ciclo também é curto, pensando no cerrado, a gente vai precisar de uma população maior. Por quê? Porque as plantas elas ficam menores, então a gente precisa de mais planta para interceptar a mesma quantidade de radiação, e também elas ficam menores porque elas têm um número menor de nó. E aí nós vamos fazer uma conta aqui, ó, rapidinho. Vamos pegar aqui, nós precisamos ter 1.836 legumes por metro quadrado. Essa é a quantidade de legume que a gente tem que ter para alta produtividade em soja. Se nós pegar esses 1.836 legumes e dividir, deixa eu só pegar a calculadora aqui, 1.836 legumes e dividir por 24 plantas, nós precisamos de 76 legumes por planta. Se nós for dividir isso por 18 nós vamos ter 4,25 legume por nó por planta. Então, vamos guardar aqui, 4,25. Agora eu vou pegar os mesmos, 136 legumes por metro quadrado. E aí eu vou pegar a população que o pessoal tem utilizado aí de 180 mil plantas por hectare. Então, eu vou pegar 1.836 e vou dividir por 18. São 102 legumes. Então, eu preciso fixar aqui 102 legumes para cada planta. E
o número de nó, ele é da cultivar da época de semeadura. Então vamos pegar, vamos dividir isso pelos mesmos 18 nó de antes. E eu já tenho que fixar, nesse caso, 5,6 legume por metro quadrado. Aliás, por planta, por nó, por planta. Ou seja, é um número muito maior de legume que a gente vai ter que fixar. E aí tu imagina que agora cada folha, que antes tinha que encher 4,25, que já é bastante, agora ela tem que encher 5,6 vagens, né? E tem que encher 5,6 vagens e ainda depois fazer o enchimento de grão. Então, esse é o risco que a gente está correndo quando a gente baixa muito a população de planta. Também tem o fato de que, por exemplo, para cada falha que a gente tem acima do nível aceitável, se eu não me engano são 15%, se cada falha que a gente tem acima de 15% de falha, a gente perde 3 sacos de soja. Aí eu te falo, a próxima dúvida, o próximo ponto é, onde é que é mais fácil eu ter uma lavoura furada? Eu tenho uma lavoura com 180 mil plantas, eu tenho uma lavoura com 240 mil plantas. Ou 250, 260. Qual que é a lavoura que é mais fácil de eu ter um furo? E é esse furo que vai fazer a gente produzir menos. Porque esse furo vai fazer com que eu não consiga coletar a quantidade de luz que eu preciso dentro do período crítico. Então, quando a gente fala de soja, esse é o ponto. O que a gente gostaria de deixar. Não vamos trabalhar com população extremamente baixa. Sim, áreas irrigadas, não só áreas irrigadas, áreas de alto potencial, elas podem trabalhar com uma população menor. E inclusive deve, porque não tem por que a gente botar mais planta do que precisa, né? Mas também a gente não pode exagerar na hora de baixar, porque a gente vai nos faltar planta lá e a gente vai deixar de produzir por causa disso, por causa de um detalhe. E aí, quando a gente fala de milho, é um pouco mais. A gente fala de milho, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o milho ele não tem essa resposta do tipo crítica, ele tem uma resposta do tipo ótimo. O que isso quer dizer? Que a planta de milho ela tem uma população que é ideal e eu passo do ponto, eu perco produtividade, e eu fico abaixo, eu perco produtividade também. E infelizmente também isso ele é muito relacionado ao híbrido, né? E não só ao híbrido, ao ambiente de produção. E aí ambiente de produção é clima e manejo. Então, o que acontece? O que acontece? Primeiro, indo para o ponto de por que a resposta é crítica. A planta de milho ela tem uma competição entre o pendão e a espiga. A espiga, ela vai ter, ela não é o dreno principal. Então, quando eu chego dentro do período crítico, eu estou formando a espiga, estou formando o pendão, e o pendão é quem tem, vamos dizer assim, a preferência pelo que está sendo produzido. Então, se fica pouca produção, eu acabo não produzindo espiga. E vocês vão lembrar, e vocês vão ver, se vocês pegar uma lavoura de milho que ficou com uma população muito alta e deu uma seca, talvez ela nem tenha formado espiga lá. Ou a espiga fica muito pequena, né? Ou até mesmo uma lavoura com uma população ok, mas que ela teve um estresse muito forte perto do penamento, ela pode não formar. Os híbridos mais tolerantes que a gente usa hoje, que são um pouco mais tolerantes a estresse, eles vão formar igual. Mas se a gente pegar um híbrido que não tolera estresse e ter uma seca muito grande, ou uma nebulosidade não chegaria tanto, mas se ficar muito nublado, ele pode não formar espiga. E isso é por causa desse ponto. Então, quando a gente está falando na população de milho, a gente está tentando equilibrar o quanto que a gente cresce por metro quadrado, né, de plantas por metro quadrado, com quanto cada planta cresce individualmente. E aí, por isso que ele vai depender do ambiente e do híbrido. O híbrido vai trazer a questão de tolerância e estresse, o ambiente vai trazer o quanto que essa planta está crescendo. Porque o quanto que a planta cresce, basicamente, é quanto que ela está colhendo de luz e quão eficiente ela está sendo em converter. Então, para não ficar falando só de irrigação, se, por exemplo, eu botei pouco ureia lá, botei pouco nitrogênio, essa planta ela vai estar crescendo pouco. Por mais que tenha sol, por mais que tenha água, ela vai estar crescendo pouco. Então, a população de planta ela vai ser menor. Por quê? Porque a taxa de crescimento é pequena. Para mim garantir que cada planta cresça o suficiente, eu preciso ter menos planta. Agora eu pego essa mesma lavoura e coloco mais ureia, essa planta, esse metro quadrado vai crescer mais, essas plantas vão crescer mais, e aí eu preciso aumentar a população para otimizar o quanto de produtividade eu tenho por planta e quanto eu tenho de produtividade por área. Para entender como é que isso fica lá na lavoura, né? Então, eu tenho aqui a produtividade de grão por planta, e aqui eu tenho a taxa de crescimento por planta. Qual que é a resposta que eu tenho em produção lá? Qual que é o tamanho da espiga que eu tenho? Né? Se eu tenho uma taxa de crescimento por planta muito pequena, eu não tenho nem espiga. Eu aumento a taxa de crescimento por planta, eu vou aumentando a produtividade, chega um ponto que eu não consigo, o quanto essa planta cresce a mais não está respondendo em grão, e aí aqui é o ponto que eu começo a perder produtividade por ter uma população muito baixa, e vai depender do híbrido. O híbrido que é mais prolífico, ele pode botar uma segunda espiga, ou ele pode ter uma espiga maior e essa curva ela ficaria um pouquinho diferente. Perfeito. Mas aí, o que é uma lavoura dentro desse processo aqui, né? Nesse ponto aqui, eu tenho um ambiente muito bom com uma população baixa. Né? Conforme eu estou vindo para cá, mantendo o mesmo ambiente,
eu estou aumentando a população de planta. Eu aumento a população de planta e eu vou ajustando isso aqui, né? E aqui é a produção por planta, né? Então, eu estou vindo para cá com um ambiente muito bom, eu estou vindo nesse sentido, eu estou melhorando a minha resposta aqui em planta por metro quadrado, né? Aliás, em produção por metro quadrado, e eu venho para cá, estou aumentando a população. Lembra que eu estou aumentando, o ambiente é muito bom e a população é baixa. E aqui eu estou aumentando a minha população, Chega um ponto que essa população ela fica muito alta, e aí eu começo a perder produtividade, né? Então, por isso que num ambiente muito bom a gente precisa trabalhar com uma população muito alta, para trazer de 2 espigas para uma espiga menor um pouco, mas ainda bem formada, que isso aqui é o que vai me trazer a maior quantidade de grão por metro quadrado. Agora, eu vou pegar e vou fazer o contrário. Eu tenho um ambiente ruim com uma população alta. E aí eu começo a diminuir a minha população de planta. Para que lado eu vou andar aqui dentro desse gráfico? Eu vou sair daqui, né, desse ponto aqui, e vou começar a andar para cá. Então, eu tinha uma seca muito grande lá, e uma população alta. Eu fui diminuindo a população. Opa, formei uma espiga. Vou melhorando o tamanho dessa espiga até o ponto em que eu tenho uma resposta máxima. Passei para lá, por mais que o ambiente é ruim, começo a perder por população. Então, esse é o jogo que a gente tem que achar lá na nossa lavoura de milho, que é a população adequada para aquele ambiente, para aquele híbrido, para aquele manejo que eu tenho. Qual que é esse ponto? É quando a gente consegue ter uma espiga bem formada, mas não até o final. Não pode ter 2 espigas, tem 2 espigas a gente ficou com a população muito baixa. E você tem uma espiga que é muito pequena, que ela ficou muito grão por formar na ponta da espiga, a gente também errou no manejo e ficou com uma população muito alta. E aí a gente tem que entender que a partir do momento que a gente muda o manejo, a gente tem que mudar junto à população da planta. Então, eu semeava milho com 65 mil plantas, colocava 300 kg de ureia. Vou colocar 600 kg de ureia? Tem que colocar mais planta. Com certeza, vai produzir mais. Mas tu poderia otimizar a tua resposta com uma população um pouco maior de planta. Do mesmo ponto que eu tenho um pivô lá que, por algum motivo, esse ano eu estou meio limitado de água, a barragem está meio baixa, eu talvez não vou conseguir irrigar tão bem dentro do período crítico. Aí eu vou lá e trabalho com uma população um pouco mais baixa, porque essa população um pouco mais baixa vai me permitir, caso eu tenha um estresse dentro desse período, ainda garantir taxa de crescimento e adequar a esse manejo. Outro ano, mesmo pivô, eu tenho condição de irrigar melhor, a população de planta tem que aumentar, para equilibrar justamente essa questão de quanto que eu cresço por metro quadrado com quanto que cada planta cresce. Pessoal, essa é mais ou menos a ideia, é trazer algo um pouco mais rápido, também um pouco mais simples, espero que tenha conseguido fazer isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, tanto sobre isso ou outra coisa que vocês querem que a gente traga aqui nesses conteúdos mais rápidos, deixa lá no grupo, bota no comentário do grupo lá, que a gente grava e coloca aqui com esse conteúdo um pouco mais rápido. Perfeito? Muito obrigado e até mais.